Sabe qual que é a maneira de combater a crise climática? Tirando o Lula. Não é fazendo o Dia Nacional de Ação Climática, não. A maneira de resolver a questão climática no nosso país é tendo responsabilidade, é colocando os bons ministros, não como aquela pálida da Marina. Sabe como é que resolve, mais uma vez, o problema do ambiente aqui no nosso país? Colocando o Ricardo Salles como ministro, mais uma vez, do meio ambiente do nosso país. Não é com discurso demagogo aqui, não. Eu quero aqui lembrar que desastres climáticos se combatem com ações. E nós temos orgulho de termos a nossa bancada o deputado Ricardo Salles, que foi um excelente ministro do meio ambiente. Ele sim conseguiu fazer aquilo que hoje o Lula não faz. Aliás, ele só agrava a situação, com mais e mais queimadas na Amazônia, enquanto a fake news do Greenpeace e do PT come solta. Primeiro, parabenizar a deputada Duda, autora do projeto, o deputado Pompeu, relator. E é impressionante, nós estamos falando de um Dia Nacional da Ação Climática, para pensar em prevenção, para fortalecer protocolos, para falar de conscientização sobre um drama real, que é a emergência climática global. E tem gente querendo votar contra, negando uma realidade dramática. Os eventos extremos, eu sei que vocês não gostam de ciência, mas os eventos extremos, eles são cada vez mais intensos e cada vez mais frequentes. Cheias, secas, calor extremo, chove mais num curto espaço de tempo, tudo decorrente do aquecimento global. E não há planeta B, colegas. E aí, aqueles que não gostam de ciência, os mesmos amigos daquele ex-ministro acusado de se envolver com exportação de madeira ilegal, o ex-ministro que durante a pandemia disse: vamos passar a boiada, ignorando o povo brasileiro. São esses que falam fora Lula e querem negar um projeto que trata de um dia para conscientização de um tema tão fundamental. Eu quero, colegas, dizer que enquanto eles tinham esse ministro, nós temos a ministra Marina Silva, que assim que assumiu, instituiu novamente o plano de combate ao desmatamento da Amazônia, destruído por Bolsonaro, abandonado por Bolsonaro. E a consequência disso é o maior recorde desde 2015 de redução do desmatamento da Amazônia. E eu termino dizendo da responsabilidade do nosso governo e do nosso campo que defende a ciência diante do drama da emergência climática. A gente precisa, ainda mais no ano em que o Brasil vai sediar a COP30, ter responsabilidade com a transição energética. Não dá para fomentar combustível fóssil, portanto, não dá para aceitar exploração de petróleo na foz do Amazonas, não dá. A gente precisa caminhar, inclusive para acabar com o uso de combustíveis fósseis. Apresentamos, inclusive, um projeto que acaba com a renúncia fiscal para quem está queimando carvão mineral. Colegas, responsabilidade diante do drama da emergência climática. O nosso governo tem essa responsabilidade e vocês são negacionistas. E por isso, para concluir, presidente, o resultado do governo na área ambiental foi dramático, mas estamos reconstruindo o Brasil e, sem dúvida, Duda, esse é um projeto que ajuda, ainda mais no ano de COP30, a gente a colocar no centro da conjuntura o enfrentamento ao drama da emergência climática, que chega no povo favelado, no povo pobre, das mulheres, ali nas cidades que moram nas encostas, que podem deslizar com muitas chuvas. Obrigada, Duda. Vamos aprovar esse projeto. Parabenizar a autora Duda Salabert, que faz um excelente, brilhante mandato por essa iniciativa de sensatez e de responsabilidade humana e ambiental. Um dia de ação e de conscientização sobre a emergência climática, que é um dado, é uma realidade, dá para perceber e as pesquisas apontam.
Nós não somos negacionistas da ciência, da pesquisa, dos dados que estão comprovando que há aquecimento global, que há aumento do nível do mar, que há o derretimento das calotas polares, que há o aumento de eventos climáticos extremos, como enchentes, como secas duradouras. Existem desequilíbrios ambientais se acumulando como consequência da ação humana. Segundo o Observatório do Clima da União Europeia, janeiro de 2025 foi o mês mais quente desde o período pré-industrial. Não são sensações apenas ou falas aleatórias. Trata-se de pesquisa e dados que podem ser comprovados e verificados. E nós assistimos no Brasil esses eventos climáticos, nas nossas cidades, por exemplo, afetando principalmente, prioritariamente, os mais pobres, das periferias e das favelas. Às vezes é até difícil contra-argumentar, porque as falas do outro lado beiram a irracionalidade e a ignorância. Então existe uma emergência climática global. Saída para isso, tira Lula. Fica difícil, porque tem que rebaixar o entendimento e se jogar na ignorância para tentar debater. Eventos climáticos extremos estão acontecendo e essas ações são importantes de educação, prevenção e conscientização. E também quero que esse voto que nós vamos dar seja em homenagem à missionária católica, a freira Dorothy Stang, que tinha compromisso com a vida e a dignidade humana. Ela não tinha uma fé para dominar, para impor, para matar, uma fé desumana, indiferente, bélica. A fé da irmã Dorothy tinha compromisso com os indígenas, os quilombolas, os ribeirinhos, os pobres, os camponeses, as florestas. Ela foi assassinada. Justamente porque essa é a história das pessoas verdadeiramente comprometidas com uma fé mediada pelo amor. Elas não matam, elas morrem e às vezes são assassinadas pelo amor que tem pela vida. Viva a irmã Dorothy Stang e a sua profecia. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar a deputada Duda Salabert. Parabéns. É o melhor exemplo que se pode se dar numa situação de crise escancarada que nós estamos vivendo, das mudanças climáticas. Duda, tem uma foto agora aqui nos jornais, com uma mancha vermelha sobre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, falando que a temperatura, entende, externa está em 50 graus, a sensação térmica. Essa é a realidade. Nós passamos aqui por 90% do território do Rio Grande do Sul debaixo d'água, não se aprendeu nada. Destruíram o Pantanal com uma enchente. A Amazônia, o Rio Amazonas secou. Nada sensibiliza eles. Eles passaram 4 anos apoiando os incêndios na Amazônia, a grilagem de terras, a mineração, a invasão de terras indígenas e a liquidação do IBAMA. Entende? Tirando gente, participação popular e etc. O seu projeto é um projeto pedagógico de conscientização. Já está acontecendo. Na cidade de São Paulo, ontem, o que aconteceu é que milhões de paulistas receberam no celular um aviso da Defesa Civil sobre o tamanho das chuvas e da inundação. Assim como tem no Japão, como você disse aqui, para terremotos, entende? Tsunamis, etc. Tem alerta geral para 130 milhões de pessoas. Isso é educação com a criança. Não tem nada a ver que acabar com os currículos. Isso é uma ignorância. Não tem nada a ver com matemática, química, física ou qualquer... Não vai ter retirada de aula. É um dia de conscientização para que as crianças aprendam a se defender. É impressionante, nós estamos diante de uma COP30, o debilóide lá, que governa os Estados Unidos, simplesmente retirou o país da COP15. O aquecimento global é uma realidade e o Brasil tem o dever de ser potência ambiental. Não é verdade
que teve mais desmatamento agora. É mentira. Isso é fake news. Então, um deputado subir na tribuna para falar que a culpa do aquecimento global é do Lula, não é só uma fake news, é uma estupidez humana, tá? Isso não existe. Sabe para que é? É para viralizar em rede. É uma mentira. Então não tem seriedade num debate dessa natureza que nós temos que ter para ciência, para concluir, deputado. Vou concluir. Se você não usar a ciência e mobilizar, e o Brasil é uma potência ambiental, o que se quer aqui é proteger a destruição. O que interessa ali do outro lado é negócios, como para o Trump, que falou perfure petróleo, ou seja, exploda o país e o aquecimento global. Por isso, vamos aprovar esse projeto e basta de fake news e de ignorância nessa casa. Primeiro é importante lembrar que nos primeiros 22 anos deste século, 18 bateram recorde na temperatura. A crise climática é um fato que afeta a cidade, ou com chuvas, como infelizmente aconteceram no Rio Grande do Sul, ou com escassez hídrica. Vale lembrar que no ano passado, nós tivemos uma das maiores secas da história desse país. E aqui na casa, estamos discutindo projetos estruturantes, como por exemplo, um programa de mobilidade sustentável. Estamos discutindo também maior rigidez na legislação ambiental, mas isso não basta. Para combater a crise climática, temos que colocar a educação no epicentro. E é o que esse projeto prevê, que é a criação do Dia Nacional da Ação Climática, que vai justamente colocar a escola como espaço para desenvolver a ecoalfabetização, não só criando consciências ecológicas, mas também para ações imediatas, como por exemplo, num contexto de tragédia climática, o que fazer, por exemplo, quando acontecem enchentes? O que fazer perante acidentes? Para onde telefonar? Para onde levar as doações? Na tragédia do Rio Grande do Sul, por exemplo, além da tragédia, um dos outros problemas que passamos é que a população não sabia para onde levar doações. E aí esse projeto foi criado em diálogo com o governo japonês, que tem lá também um dia nacional para discutir nas escolas protocolos do que fazer perante desastres naturais. Então esse projeto nada tem de polêmico. É discutir na sala de aula um debate ambiental, ecológico, mas também mostrar questões pragmáticas do que fazer perante tragédias climáticas. Por isso eu peço a cada um dos companheiros e companheiras votação favorável, porque o que nós queremos é ecoalfabetização, o que nós queremos é a escola como ponto central do combate à crise climática. Em diálogo com o governo japonês, eu perguntei para o embaixador do Japão aqui no Brasil, o que o Japão tem mais feito para combater os desastres naturais e a crise climática? Só para concluir, presidente, eu esperava que o governo japonês iria me mostrar grandes obras estruturantes. Eles responderam, investir em educação. E colocaram como ponto central esse Dia Nacional para discutir protocolos do que fazer perante desastres naturais e tragédias climáticas. Muito obrigado, presidente. Esse projeto, como já destacado aqui pelo relator Pompeu de Matos e pelo companheiro deputado Tarcísio Mota, é singelo, elementar, simbólico, pedagógico e absolutamente importante. Quero também reiterar que a sua aprovação, que há de acontecer, é uma homenagem da Câmara dos Deputados do Brasil à irmã Dorothy Steng, assassinada por forças retrógradas e inimigas da vida e do meio ambiente há exatos 20 anos, 12 de fevereiro de 2005. Esse projeto também ele é pedagógico, como disse, porque determina que a comemoração do Dia Nacional para a Ação Climática
marcada para o dia 27 de abril, dia em que, como lembrou o deputado Pompeu, gaúcho, começaram aquelas chuvas que geraram tanta tragédia no Rio Grande do Sul, mas ele estabelece, inclusive, que as comemorações serão no primeiro dia útil seguinte a essa data, caso ela própria não seja um dia chamado de útil, como se sábado e domingo fossem inúteis, muito ao contrário. Mas, de qualquer forma, por que essa ressalva? Para que possamos trabalhar isso nas escolas, do ensino infantil ao ensino médio. Portanto, tem um conteúdo pedagógico para que tenhamos consciência da urgência do enfrentamento dos extremos climáticos a partir de ações cotidianas. O projeto da deputada Duda Salabert é tão meritório que ele elenca uma série de atividades a serem desenvolvidas nesse dia, nas escolas. Não só de treinamentos até de emergências contra algum extremo climático, como também de consciência planetária. Portanto, é muito importante. Não é lenga-lenga, querido presidente Lula, porque o IBAMA é um órgão técnico exatamente para autorizar ou não ações que possam devastar o meio ambiente. Mais 30 segundos, presidente. Por isso, nós estamos aqui em mais uma iniciativa para que o Brasil e o planeta e todos, para além, inclusive, das nossas necessárias e compreensíveis diferenças partidárias, nos somemos a essa luta. Quando, por exemplo, as discussões sobre explorar petróleo na foz do Amazonas crescem, isso é necessário, e o IBAMA tem um papel a cumprir.